Ok, eu acho que eu esperava um pouco mais do Chelsea de Enzo Maresca até aqui. Hoje análise de Chelsea versus Copenhague pela oitavas de final da Conference League, partida que termina em 2-1, com gols de Enzo Fernandes e Reece James pelo Chelsea e um gol de Gabriel Pereira pelo Copenhague. Cara, a essa altura da temporada, depois de tanto tempo, eu realmente achei que o Chelsea já estaria num desempenho um pouquinho melhor e um pouco mais garantido, com um pouco mais de vantagem para uma Conference da vida. Essa partida mostrou que não. Inclusive, durante o vídeo você vai entender exatamente por que eu tô falando isso. Pra quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Caras, acho que a primeira coisa que eu tenho que falar aqui nesse vídeo é a parte estatística da coisa. E por que eu tô começando com isso? Porque isso vai tirar da mesa aquela ideia de achar que o jogo foi muito bom porque a gente teve a posse da bola. A gente tem 62% de posse de bola, a gente ficou com a bola no pé, mas de uma maneira incrivelmente inobjetiva. Ao ponto do Copenhague gerar mais XG que a gente, cara. Eles têm 0.38, a gente tem 0.36. Bom, e agora a thumbnail faz todo sentido na cabeça de vocês, porque eu disse que foi chato. E sim, futebol de Enzo Maresca tem sido muito chato de se assistir, cara. O Copenhague chegou a criar duas grandes chances e o Chelsea criou uma, cara. 5 finalizações pros dois lados. Nós fizemos 718 passes pra uma grande chance, cara. Assim, eu não tenho como descrever o quão inobjetivo é o Chelsea de Enzo Maresca no momento atual. Era um time que eu já falei aqui no canal algumas vezes, né, que pra o Chelsea ganhar ele tem que marcar mais gols que o adversário. E eu me pergunto como é que ele vai conseguir fazer isso daqui pra frente, cara. Porque o futebol hoje praticado foi terrível, foi chato o jogo, foi ruim de assistir. No primeiro tempo, eu acho que tem uma separação, né, pro segundo, porque foi extremamente chato o primeiro tempo. Foi uma partida incrivelmente inobjetiva. Tem explicações do porquê que isso aconteceu. Quando a gente olha, por exemplo, pra Kiernan Hall na ponta. É a mesma coisa que colocar Gallagher na ponta, só que ainda pior. Então, a gente tem um problema grave aqui. Aí também teve a ideia de colocar Milka ali em campo, né? Moleque da base e tudo mais, tá começando a carreira. E eu acho que talvez ele deveria ter levado o Copenhague um pouco mais a sério, né? Se o Copenhague, por exemplo, consegue um empate nesse jogo aqui, seria muito bom pra eles. Que ele já poderia ter uma fórmula pra tentar tirar ali um outro empate e já tentar uns pênaltis da vida pra tentar ganhar. É uma forma que esse time tem de ganhar. O Chelsea também demonstra algumas fragilidades em alguns momentos ali do jogo. Não é à toa que eu falei que o Copenhague teve duas grandes chances. Tem um chute de Klaassen, foi basicamente na trave, cara. Quase entrou. Teve outras jogadas também que ficaram muito perto de ser um gol, realmente. Eu não tenho como explicar pra vocês, cara, o quão isso não faz sentido pro nível do elenco do Chelsea em comparação do Copenhague, cara. A gente tava jogando uma partida equilibrada com o Copenhague, que não é um dos melhores times da Conference League. Ele é apenas um time da Conference, sabe? Não era pra ser desse jeito. Eu tenho a sensação que esse Chelsea atual, cara, ele não faria a fase de entrada que ele fez ali na Conference se fosse com esse cenário atual, onde a gente tá jogando esse exato futebol que a gente jogou hoje, cara. Foi realmente muito fraco. E claro, a estratégia do Copenhague, ela vai muito nessa casa, nesse 5-4-1 que eles praticaram, né? Povoaram ali o jogo por dentro pra obrigar a gente a ir um jogo mais pelos extremos do campo, buscando mais o extremo do campo. Como a gente constrói muito por dentro, a gente não tinha jogo. Então a gente ficava girando bola, girando bola, girando bola. Toca, 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 volta, toca, 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 toque, 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 toque. Aí vai, tenta finalizar de uma maneira inobjetiva porque tem um monte de jogador na frente e nada acontece. Então foi 90 minutos de dois times tocando bola e não fazendo nada na partida. Em alguns poucos momentos que eles produziam algum lance realmente ofensivo, que realmente fizesse valer o seu tempo. E no final das contas é o que a gente perde assistindo esse tipo de partida, cara, assim. E é muito feio você sair de um Liverpool versus Paris Saint-Germain, que foi uma partida de maluco, assim, incrível, pra assistir isso. Isso não é futebol, né? Isso aqui é uma espécie de enrolação, né? É um jogo burocrático, é um jogo, sei lá, velho, eu não tenho outra palavra pra descrever isso aqui. Parecia que os dois times só entraram ali pra... tamo fazendo a partida tá existindo aqui. Mas não tem competitividade nenhuma nisso aqui, cara. Dos dois times, dos dois lados. E aqui a gente pode entrar em um questionamento das escolhas que Enzo Maresca fez pra campo, sabe? Principalmente no primeiro tempo e por que ele foi tão ruim. Quando a gente olha pra esses jogadores que ele escolheu aqui, pra esse cenário, cara, é bizarro, mano. Assim, o único jogador que realmente tinha algum poder de fazer alguma coisa no jogo era Palmer. O resto não tinha. Então não teve jogo. A gente não tem um jogo. Até que começa o segundo tempo, e aqui a diferença dos dois tempos, né? Ele escolhe vários jogadores diferentes aqui pra campo, muda todo um cenário. No primeiro tempo teve a mudança de Malo Gusto, que ele se lesionou, e aí entra Cucurella, e aí o jogo já melhora um pouquinho, e a gente também no segundo tempo tem a presença de Nkunku, Enzo Fernandes, que fez grande diferença ali no jogo,
principalmente nas fases de transição do campo, né? Entrou muito bem ali naquele momento ali pra realmente trazer mais criatividade pro meio de campo, que tava muito defensivo, eu diria, né? Tava muito defensivo com a presença de James e Caicedo. A gente já tem um recorte ali de James como volante, principalmente. A gente tem um James que é muito defensivo, que tá muito dentro dos duelos em campo ali como volante, e que tem um passe decisivo interessante, mas que não passa muito disso, ok? Não é aquela figura que você vai encarar como um volante realmente de ofício. E, inclusive, Enzo Maresca fala, né, que ele vê James como uma espécie de volante e tudo mais, o que não é um sinal pra mim muito positivo. Não acho que ele seja um volante. Acho, inclusive, que é uma maneira bem ruim de utilizar ele. E eu diria que parece aquele tipo de cenário onde você pega um zagueiro central e você adapta ele como volante. Me soa muito isso aí. James não tá com aquela balança muito pro lado de campo, que é um problema quando você pega um lateral e põe ele de volante, ele fica muito na direita ou na esquerda do campo, mas James tá atuando como um zagueiro adaptado no meio de campo. Falte um pouco de ritmo, talvez falte um pouco de qualidade realmente pra pensar o jogo, que é o que acontece muitas das vezes. Tem zagueiros que conseguem fazer isso, raros os casos, e se saem bem, mas a maioria fica nesse ritmo aqui do que James entregou. Apesar disso, eu gostei muito da partida dele, porque quando a gente olha, por exemplo, pro gol que rolou, era um gol que eu não acho que boa parte do elenco do Chelsea consegue fazer esse gol. É um gol que dependeu um pouco da falha do goleiro. Diante Ramage falhou no lance, eu não acho que foi algo diferente. Precisava que o goleiro falhasse pra realmente ser um gol, porque era uma distância grande e o chute não foi tão forte assim. Realmente precisava que aquele goleiro ali ele chegasse atrasado no lance, que foi o que aconteceu. E a gente consegue o gol, e foi o gol que salvou o jogo, eu diria. Foi um gol que salva muito a gente, porque dá um ritmo melhor pro jogo, a gente fica mais vivo ali dentro do jogo, e a gente começa a ter alguma coisa ali pra mostrar em campo. O gol de Enzo Fernandes contou com a ótima movimentação dos jogadores de ataque ali. Foi um dos poucos momentos de brilho ali do ataque do Chelsea. Começa ali nos pés de Nkunku, depois vem um passe de Tarek Jorge e chega ali nos pés de Enzo Fernandes, que finaliza muito bem no canto do gol. Enzo Fernandes, assim como o Cucurella, eu já falei, eles estão subindo um pouco a produção ofensiva, de fazer gol, de entrar na área, de se posicionar um pouco melhor como um jogador mais ofensivo em campo, e isso é muito positivo, né? Se a gente conseguir fazer com que Enzo Fernandes se torne esse misto perfeito, né, em que consegue realmente ser um volante e um meio atacante na fase de ataque, a gente vai ter um jogador extra que a gente hoje não tem. Então foi muito boa a chegada dele para um jogo que estava extremamente fechado. Então o jogo de hoje dependeu exclusivamente de uma jogada mais individual nos dois gols, né? Dependeu de uma finalização muito boa nos dois casos. Se não fosse isso, eu acho que o jogo seria um pouco diferente. O gol que a gente tomou demonstrou também a fraqueza de marcação que a gente teve o jogo inteiro. E a formação foi a mesma de sempre, para quem tiver alguma dúvida. Foi um 3-2-4-1 padrão de sempre, né? Contando com o Gusto como lateral de sobreposição ou Cucurella. O Cucurella, quando entrou, ficou nessa posição aí, sendo quase que o ponta do time ali, pra ter alguém jogando por dentro com ele. O que eu acho que quando o Nkunku entrou, deu uma melhorada nesse padrão em si. Basicamente foi isso, cara. Não vi grandes polêmicas de arbitragem pra falar aqui, nem muito mais pra continuar falando. Foi um jogo muito simples, como eu disse, não aconteceu muita coisa. Então não tem mais do que eu ficar comentando aqui. Agora a gente vai falar de quem jogou bem e de quem jogou mal, e a gente pode falar aqui de alguns jogadores em específico que a gente viu ali no jogo, cara. Cara, eu acho que eu vou começar pelo Copenhague, cara. Tirando o garoto que fez o gol, o tal do Gabriel Pereira, eu não acho que ninguém jogou muito bem no Copenhague. Eu sinto que todos eles estavam cumprindo o seu papel ali, mas alguns bem abaixo, alguns buscando coisas que talvez eles não deveriam estar buscando. Senti falta de poder ofensivo do time do Copenhague, principalmente. Parecia que eles só queriam o empate, né? O que talvez não seja muito uma ideia boa, porque pensando no cenário que eles estão na casa deles, eles deveriam tentar pelo menos ganhar a partida, mas não foi o caso. E aí a gente tem também ali quem jogou realmente mal, assim, que a gente pode falar, o goleiro Diante Ramage, cara. Assim, é um goleiro que claramente, se você assistir o jogo, você percebe que ele é muito bom com os pés, cara. Muito bom mesmo, assim. A distribuição de bola dele foi perfeita, o peso dos passes, perfeito, na casa do que você espera de um goleiro que é bom com os pés. Agora, a parte defensiva, cara, deixou muito a desejar, principalmente quando eu olho pra essa perspectiva ali de que foi o único chute realmente perigoso, o de James, e ele conseguiu tomar esse gol, cara. É uma falha muito grande. Os jogadores de ataque, cara, eu vou falar um pouquinho aqui que eu acho que foi minimamente bem, o tal do Achuri e o tal do Klaassen. Eu acho que em alguns momentos, em transições e tudo mais, eles foram jogadores ali mais ofensivos, mas você vê que como eles tinham que condensar ali aí por dentro, né, naquele design super esquisito, que inclusive eu vou deixar aí na tela qual foi o design, vai estar na tela agora. Ele acabava um pouco preso ao esquema tático e não conseguia realmente brilhar, de fato, mas eu senti que eles queriam o jogo, um dos poucos, ok? Bom, cara, agora a gente vai falar um pouquinho do Chelsea. Do lado do Chelsea, cara, eu vou começar por quem jogou mal e depois eu falo sobre quem jogou bem. E vai ter um meio termo aqui no meio, vocês vão entender de quem é que eu tô falando. Bom, cara, começando por quem jogou mal o jogo, Malo Gusto jogou poucos minutos, e dos poucos minutos que eu vi eu não gostei de nada, achei a partida dele fraca também. Mais uma vez, Badiashile
não representou nada em campo. Como zagueiro, assim, ele deveria ser um pouco mais criativo e tudo mais. Era um jogo que ele tinha espaço pra ser um jogador um pouco melhor e eu não gostei de novo das atuações dele. O zagueiro mais seguro que a gente tinha é o nosso zagueiro central e ficou só nele, mas eu não senti que a nossa defesa foi boa hoje. Roberto Sanches cometeu alguns erros aqui e ali, de passe principalmente. Tem um passe dele que foi muito troll, que quem percebeu ali aquele passe notou que ele passa com um marcador em cima do cara. Foi segundos ali pra aquilo ali se tornar um gol do adversário. Foi bizarro aquele lance. E mais uma vez, a demonstração, né, de quem fica pedindo ele no lugar de Jorgensen no time principal, que talvez não deva ser ele, cara. Porque ele continua errando. Mesmo em um jogo onde não teve nada demais, onde ele só tinha que passar a bola, ele conseguiu cometer um erro bizarro. Era só trabalhar um pouquinho mais a bola e achar uma linha de passe melhor. E ainda assim ele tentou fazer aquele passe horrível. Foi muito, muito perigoso mesmo aquele momento, cara. Eu fiquei muito preocupado. E também, o gol, se você prestar atenção, outro goleiro teria defendido, cara. A bola foi em cima dele. Assim, um goleiro com reflexo melhor e tudo mais. Enfim, cara. Roberto Sanches é um goleiro muito fraco. Aí, a gente vai falar um pouquinho de Kiernan Bughal, né? Porque ele ganha uma oportunidade muito boa nas mãos. Pela 17ª vez, né? Parece que o treinador tem uma paciência enorme com ele. E hoje, jogando mais ofensivo, né? Em campo. E ele foi ainda pior do que no meio de campo. Porque hoje a gente precisava desse jogador mais ofensivo, porque a gente tá enfrentando uma retranca. Então você tem que ter esse jogador com qualidade. E não teve, né? Kiernan foi, de novo, um fantasma em campo. Mais uma vez, cara. É o Gasparzinho do nosso time. Ele é inútil. Completamente inútil, eu não tenho o que falar. O moleque da base foi abaixo, como é o esperado de um moleque da base mesmo. Não tenho nem muito o que falar sobre ele. Ele não recebeu a bola, não se posicionou bem. Eu não vi nada demais dele em campo. E aqui acaba quem jogou mal, no meu ponto de vista. Agora eu vou falar de um jogador que não jogou mal e nem bem. Tá abaixo da sua expectativa, que é Cole Palmer, cara. Assim, ele fez 2 chutes muito perigosos, que quase foi gol. Foi muito perto do gol, os 2. E demonstrou sinais positivos. Só que ao mesmo tempo ele não consegue ser aquele jogador todo. Só que aqui eu vou passar um pano bom pra ele. Assim, tava claro na parte tática que havia um plano pra parar Palmer. Palmer tocava na bola, surgiu um zilhão de jogador em cima dele, cara. Então, o treinador focou muito nisso. Em tirar o espaço de Palmer. Tirar o espaço geral da gente de fora da área. Pra poder tanto fazer um passe em profundidade, quanto chutar pra gol. Mas havia um plano pra parar Palmer. Então, não é justo eu pegar esse recorte e falar que, por exemplo, ele foi um problema do jogo. Porque ele não foi. Definitivamente não foi. Só que, ao mesmo tempo, quando você tem esse cenário onde o cara tá sendo muito bem marcado, quem tá em volta dele precisa jogar melhor. E hoje a gente não teve esse jogo melhor de quem tava em volta dele. Só tinha ele, então o tempo inteiro o Palmer lá embaixo pegando bola pra tentar criar dinâmica, pra tentar quebrar espaço, pra tentar criar uma linha de passe ali perigosa e foi muito difícil, cara. Parece que só tem um jogador em campo e se esse jogador não faz um absurdo, a gente não vai pra frente e a gente tem esse jogo morno como foi hoje. A gente depende demais de Palmer pra tudo. Isso aqui não é legal, cara. Aí a gente tem aqui Tarik Jorge, que pra mim fez uma boa partida. Eu gostei da partida de Cucurella também, entrou muito bem em campo, fez um bom jogo, gostei. Pra mim, acho que o melhorzinho assim que eu posso falar é Enzo Fernandes, cara. Partida assim muito, muito boa dele mesmo. Ele entrou, mudou completamente o ritmo e a dinâmica do jogo, foi o jogador mais incisivo ali, com um belíssimo gol. O outro que eu vou falar aqui, que é a dupla dele, né, que seria o Reece James. Também, cara, para as proporções de você entender que ele não é um volante de ofício e ele tá jogando tão consistente na posição, fazendo o papel dele direitinho, essa figura mais defensiva, né? Eu gostei do jogo, assim, ainda mais quando você olha pro gol, né? Foi um jogo sólido, eu diria, foi um jogo bem sólido. Acho que acaba por aqui, cara. Assim, depois de tanto, não tem como dizer que Enzo Maresca não tem um dedo nisso aqui. Parte disso aqui não é culpa dele, sabe? Esse jogo morno e sem graça do Chelsea, que vem se repetindo partida após partida, tá começando a irritar, sinceramente, tá começando a me irritar. Porque não muda, cara, é o mesmo cenário, cara. Se o cara retrancar contra a gente não tem o que fazer em campo, cara. A gente não tem saída. E eu não sei o que dizer, cara, porque a gente precisa ser esse time que quebra a retranca, ser esse time diferente. E não tem. E eu esperava mais da parte tática dele, sabe? Tipo, como treinador mesmo. E ele não entrega, cara. Sinceramente, ele não entrega. Enfim, cara, o vídeo de hoje é isso. É com essa vibe mais triste, né? Mas, de fato, eu não tenho o que falar, cara. Eu esperava muito mais. Esperava um 4-0 no time do Copenhague com facilidade. A gente não teve isso hoje. Enfim, rapaziada, agradeço a presença de todos. Peço pra vocês o like aqui nesse final desse vídeo, o hype de vocês que ajuda esse vídeo aí pra frente. É isso. Obrigado a quem me escutou até aqui. Tchau.